Olá família, vamos para mais um Evangelho. 17º capítulo, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Família, aqui vem deixar a receita neste capítulo de como deve seguir o homem que busca o seu melhoramento moral e a sua evolução, como deve ser o agir do homem de bem. É uma receita simples de entender e dificílima de praticar, né? Que é o homem de bem. Eu recomendo a todos essa leitura, tá? O homem de bem é uma página inteira falando sobre o homem de bem, como é o verdadeiro homem de bem. Só que aí a gente olha aqui para este capítulo, Sede perfeitos, e vou ler aqui o caracteres da perfeição, para a gente entender. Mas eu vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial, não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Família, imagina a dificuldade, o trabalho, né? Dificuldade não, porque é simples, mas o trabalho de explicar para espíritos imperfeitos os caracteres da perfeição. Explicar o eterno, né? O infinito para espíritos que estão encarnados, que vivem numa condição de limitado, que não compreende o infinito. Que o mar, olhando da praia, é a base de infinito cabível, né, pra gente. Que a gente acha que não vai conseguir atravessar no nado, que a gente morre antes, mas se tiver uma condição de segui-lo, a gente vai chegar em outra terra firme. Esse é o trabalho que a espiritualidade tenha desde que terra é terra, desde que mundo é mundo, né? De explicar o caminho que nos conduz à nossa evolução e como deve ser a semeadura deste caminho. Porque o homem na carne vive nos limites, né? Somos limitados na matéria, em todos os sentidos, e ele vendo o seu sofrimento na vida, ele coloca como não tem como praticar somente o amor, porque as causas de minha dor vêm de terceiros. Sempre tem um culpado. Então, desde o nascimento, alguns espíritos já colocam aí a sua carga de dor e sofrimento na culpa de outros. Não fui amado, não fui auxiliado, não fui cuidado, ou então, olha, pelas privações que passei desde cedo, e o mundo é ruim, e o ser humano é ruim, que prejudica o próximo, então eu tenho que me ver aqui, que eu tenho que me virar para sobreviver e dar o meu jeito para conseguir tudo aquilo que eu quero. E aí ele perde o sentido do amor ao próximo e começa a olhar para o umbigo dele. E a não satisfação do seu ego gera conflitos terríveis. A gente tem que compreender que o que nós temos de base mais fácil, palpável, de perfeição, foi quando a luz decidiu encarnar, quando o nosso mestre decidiu vir à Terra para mostrar para a gente como seria o caminhar do homem de bem. E
Ele foi a humildade encarnada, ele foi o amor encarnado, ele foi a paz encarnada. E a colheita dele foi a dor, foi o sofrimento. E aí o homem olha e fala, mano, quem perdoa é Deus, perfeito só Jesus, porque eu não sou esse cara. E não tem como caminhar como ele caminhou. E aí acha isso como uma bela uma desculpa para não se melhorar. E falar o que é mais fácil para o homem mimado, que é os encarnados imperfeitos como nós gostamos de ser, né, mimados. A gente fala, mano, se eu sou explosivo, vai brigar com Deus, ele me fez assim. Se eu sou vingativo, vai brigar com Deus, porque foi ele que me fez assim. Isso tá no meu espírito, velho. Alguém me fez algo de ruim, eu vou colocar o nome dele mesmo e na primeira oportunidade que tiver, eu vou dar a colheita pra ele. Porque Deus me fez assim. Ele acha que é assim, simples, desculpar-se de todos os seus desvios, de todos o mau uso que faz das suas qualidades negativas. E isso não é desculpa, mas a gente tem que entender que por mais que estamos no século XXI, que os meios de comunicação hoje têm a facilidade e está nos 4 cantos do globo, quando a gente olha de fato para a vida, a gente está acostumado no meio familiar nosso e com o tamanho de número da nossa família Cabeirão de Aruanda, ter pessoas à nossa volta que compreendem a vida espiritual com outra perspectiva e assim a nossa conversa tem um outro padrão. Mas quando a gente vai para a vida, as pessoas no trabalho, no cotidiano, enfim, você percebe que não chega numa conta nem de 50% de pessoas que têm uma base de conhecimento espiritual. Muitos não têm nenhum padrão, não sabem nem o que vai acontecer depois de morrer, porque acham que a vida dele é só essa daqui e pronto. Então, é muito difícil. As pessoas entendem que as leis, né, universais são usadas como desculpa para que ele perdoe e que ele entenda Deus. Não tem como o limitado compreender o ilimitado. Não tem como eu, por maior que seja o meu pote, chegar diante do mar e falar eu quero o mar. Não tem como, é muito além do nosso alcance. Mas a gente tem muitas coisas a nosso favor. Nós temos inteligência, discernimento e coerência. E a gente tem que entender que nós estamos caminhando para o melhor. E as pessoas estão compreendendo o contrário disso há muito tempo. Estamos caminhando para o pior. E não é assim. Se nós somos filhos de um Deus que é bom, logo somos bons. Se nós somos filhos de um Deus que é criador, logo somos co-criadores. Então, logo, nós, seres humanos encarnados, temos essa capacidade de criar o que nós quisermos para a nossa vida. O problema é, o homem não tem um padrão de perfeição, porque ele sofre desde cedo, em muitos aspectos, alguns em uns, outros em outros, e se identifica e se vê na Terra como, fala, mano, aqui é cada um por si, velho, e Deus por alguns, porque por mim ele não é, porque eu tanto sofro. Ele questiona a divindade, porque sofre. E olha só pro seu umbigo, aí o ego eleva, e ele diante da vida vai tomar decisões e escolher caminhos que favoreçam a ele, ainda que prejudiquem o próximo. Porque ele vê que é assim que a humanidade caminha, e se ele quiser ter alguma coisa na Terra, é assim que ele terá que proceder. E ele não quer compreender, ele não quer assumir, ele não quer aceitar a responsabilidade que ele tem por tudo aquilo que ele passa. Simples. O meu caminhar até aqui, aos 38 anos, não foi uma somatória de injustiças que me fizeram sofrer. Todas as provas que eu passei na minha vida até aqui não foi uma coleção de inimigos que me fizeram sofrer.
Eu tenho que entender e aceitar que todas as provas que eu passei nessa vida, por todas as dores que passei e por outras que ainda vou passar, porque ainda estou encarnado, é porque ou eu escolhi passar por isso para mim, para minha evolução, para o meu melhoramento, sem sequer saber de onde viria. Não foi nomeado um inimigo. Eu não escolhi o inimigo, eu escolhi uma prova para passar por ela. Para minha maturidade, para o meu melhoramento. Isso não tem nada a ver com o outro. Então este inimigo não existe, tá? Existe uma prova que eu decidi passar para me melhorar. E as outras, os meus outros sofrimentos que passei, desde o meu nascimento até aqui, foi um conjunto de ações e escolhas equivocadas. Que eu, pela minha ignorância, como que eu posso dizer? Pela minha inexperiência, né? Pela minha inconsequência, eu escolhi esses caminhos e que me trouxeram a colheita que cabia neste caminho. Porque toda escolha tem uma consequência. A plantação é livre e a colheita é obrigatória. Então, esse outro conjunto, às vezes, é muito maior na vida do ser encarnado do que aquele propósito que ele veio encarnar. Ele veio com o propósito de passar por situações que vão ajudar ele a amadurecer, a evoluir, mas o resto veio de balde porque ele não quer aceitar que ele é um ser fruto do amor e da bondade, da benevolência, da paz. Ele quer entender que ele é o castigado, esquecido de Deus, o umbigo do mundo, o único que sofre. Então é difícil ele querer entender que o propósito é caminhar na busca de ser o homem de bem. É caminhar na busca de ser alguém bom. E ser alguém bom não é aquele que tudo faz de bom para o próximo, é aquele que tudo faz de bom para ele primeiro. Porque se não tiver bondade em mim, não haverá bondade para ninguém. Se eu não for bom para mim, eu não vou ser bom para o próximo. Se eu não me amar, eu não vou amar o próximo. E aí é um caminho dentro de as pessoas só olham para fora. Porque não querem compreender que o que sente aqui dentro não tem nada a ver com aqui fora. É pela ignorância de não aceitar-se limitado e imperfeito, mas filho de um Deus que tudo pode, que nomeou inimigos. E esses inimigos vão dos consanguíneos a qualquer outro que apareça no caminho dele que fez algo que não satisfez o seu ego e a sua vontade. E é isso que a gente vê. Só que o caminhar do homem de bem tem que ser primeiro para dentro. Eu tenho que olhar para mim hoje e ver o que eu estou fazendo para melhorar o meu caminho. O que eu estou manipulando de bom para que o universo use isso a meu favor. E não ao contrário, manipulando raiva, ódio, sofrimento, rancor, vingança e querer que Deus resolva esse B.O. Quem está manipulando essa energia sou eu e eu tenho que aceitar a minha responsabilidade. Existirá na nossa vida inúmeras vezes que nós não teremos respostas. Inúmeras vezes nós vamos chegar numa interrogação que não terá resposta. Porque nós estamos limitados, querendo compreender o ilimitado. Então a gente tem que se aceitar com responsabilidade o caminho que nós estamos, aonde estamos e qual é o padrão de raciocínio que eu tenho hoje, para compreender as coisas. E por que não compreender? Está na mão de um Deus que tudo pode, ele sabe de tudo. Ele está vendo tudo, está amparando a tudo e está ajudando um progresso coletivo que não é só eu. Não é só eu. Não é só eu. A gente tem esse costume de falar, eu sou filho de Deus, tá, mas todos somos. A terra também é fruto dele. Então a gente tem que se assumir e ter um pouco mais de humildade, de entender que porque não cabe a minha ação, está na mão de quem pode fazer. Mas para tudo que estiver ao meu alcance, a obrigação é minha de mover. Porque se está diante de mim algo que eu possa mudar, então que eu mude. E aí as pessoas ficam querendo comparar as ações que elas veem das ações que elas produzem. Como que eu posso ser bom diante de pessoas que me caluniam? Como que eu posso
perdoar alguém que está se levantando toda vez para me derrubar. As pessoas estão querendo ter algo palpável fora para dar algo igual. Não se paga o mal com o mal, o ódio com o ódio, rancor com rancor. A gente tem que entender que o instinto de preservação de um ser, às vezes é atacar. Mas o seu não, porque nós não somos iguais, somos semelhantes. Então, nós somos semelhantes enquanto espécie, espírito e criação. Mas nós somos únicos em caminho, em escolhas, em busca, em talentos, somos únicos. Então, se eu busco a bondade para mim, se eu busco caminho, se eu busco receita para saber como produzir algo de bom para mim, primeiro, o que vai ter dentro de mim com mais facilidade e acesso será coisas boas. Se eu buscar entender o porquê que minha vida é ruim, olhando para fora, eu vou criar um painel de inimigos e vou me armar até os dentes. Porque falar, mano, todo mundo que chega perto de mim é para me prejudicar, porque aqui não tem amor verdadeiro, porque ninguém respeita ninguém, aqui é Deus nos acuda, estamos abandonados na terra. E é isso que o ser humano faz com facilidade porque sofre. E ele não entende porque sofre. O ser humano, no século XXI, quer compreender se Deus é bom ou ruim. Querem julgar Deus por tudo que estamos passando. E não entendem que, tipo assim, acha que assim, porque um fez errado, todo mundo paga. Né? A gente é assim, por que Adão foi fazer isso? Agora o homem está condenado a trabalhar até os últimos dos seus dias. Olha a loucura do homem. Né? A culpa tem que ser de alguém, mano. A culpa tem que ser de alguém. E não é assim. Não é assim. Se a gente foi preparado para auxiliar e a gente foi enviado para uma guerra, não tem nada a ver com a guerra, tem a ver com o auxílio. Se a gente foi preparado para amar, não tem nada a ver com o ódio que está sendo produzido. Porque cabe a mim o amor. Mas as pessoas se contaminam com facilidade porque se veem limitadas e presas na carne e acham que essa aqui é a realidade dela. Que essa aqui é a nossa verdadeira vida. Que meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, meu filho é meu filho. E eu sou isso aqui, eu sou Mike. Esse é meu espírito, esse aqui... Não é assim. Só que para a gente ter uma compreensão maior sobre isso, a responsabilidade é muito grande. A gente tem que assumir um monte de BO que nós mesmos criamos pra gente, sem sequer Deus ter falado nada. Ele saiu para ler um livro e nós acabamos com tudo. E aí a culpa é dele. A culpa é do outro que inventaram. Criaram um semelhante invertido de Deus, que é o demônio, Satanás, sete pele, mochila de criança, dê o nome que quiser. E que é ele que tá aqui, mano, brincando com a minha vida. Me castigando, travando o meu caminho, levantando inimigos. Não é assim. Não é assim. O que acontece à minha volta é de acordo com a energia que há em mim. Porque se não fosse assim, a espiritualidade não vinha com uma parábola maravilhosa, que é José no inferno. Então, é de acordo com quem você é, com quem você busca ser, que as coisas se aparentam aos seus olhos. Porque se a gente buscar ser o homem de bem, entender que somos imperfeitos, em busca de evolução, porque a perfeição está longe pra caramba, estamos buscando nos melhorar, a fim de termos mais coisas boas dentro, para conseguir auxiliar, porque é esse o papel, nós, né? Eu sou nós, né? Então a gente busca primeiro pra gente, e não adianta a gente querer compreender e calcular, porque a gente não é juiz de ninguém e de nada. Não tem como eu brigar com Deus, porque um espírito que eu amo está desencarnando agora, e falar que ele está errado, porque eu não sei quem é esse espírito. Eu não sei o propósito de vida desse espírito. Eu não sei. Então, porque não me cabe, eu tenho que respeitar a quem cabe. Deus sabe de todas as coisas. A espiritualidade está aqui para nos auxiliar. Mas que padrão que você está colocando para que a espiritualidade te auxilie? É o de questionamento? É o de julgamento? É o de revolta? É o de raiva porque você está passando dor? Seja humilde. Não é só você que sofre. Seja humilde. Não é só você que sofre.
Você não tem o que comer, existem milhares na terra. Você não tem como pagar suas dívidas, existem milhares na terra. Você perdeu um ente querido, milhares na terra também estão perdendo. Você está sem emprego, milhares também estão. Reclamar a falta não é buscar a solução. É agradecer o propósito de vida, de vinda e de busca. Se melhore, busque, acredite em você. Para a gente conseguir auxílio para um caminho, a gente só precisa caminhar e não gritar. É só caminhar. Porque toda vez que nós caminhamos para o bem, recebemos auxílio de alguém, porque ninguém anda só. E toda vez que nós caminhamos para o mal, nós recebemos auxílio também, porque energias iguais se atraem. Estamos passando por um momento maravilhoso, pandemia, horrível situação planetária, quaresma, e as pessoas estão focadas no que tem vindo com mais facilidade, na dor, em todo o seu sentido, todo. E nós fomos criados iguais, semelhantes na dor. Mas no amor, nossa capacidade é muito maior. E é isso que nós temos que florescer dentro de nós, nessa época que pede isso. Amor, resiliência, fé, esperança, bom ânimo, se movimente no bem. Porque só se movimentando no bem, nós vamos conseguir passar por isso de pé, não vou nem falar bem, vamos conseguir passar de pé e conseguir melhorar um pouquinho que esteja à nossa volta. Porque é isso que a espiritualidade está precisando nesse momento. Te ajude, que o Senhor te ajudará. É isso que está sendo clamado. Te ajude, porque sem você manipular energias boas, não tem como ninguém manipular coisa boa para você. Então, sede perfeitos é o sonho da nossa busca, né? Há quantos dentro da nossa família Caberomaru deve ter milhares de anos aí de busca, de tentar ser melhor, de tentar ser um servo fiel, um servo bom, um instrumento bom aos olhos de Deus, para se ajudar e para auxiliar o próximo. Então, temos que entender que a Umbanda é uma bússola maravilhosa, mas que o padrão que ela nos dá é muito sólido, é muito forte, é rocha. O alicerce é rocha, só que essa rocha é responsabilidade, muita responsabilidade, porque a gente tem que aceitar que nós somos responsáveis por que acontece na nossa vida, de acordo com o que eu manipulo. Então, se diante de uma situação me revoltar, é revolta. Eu vou ver em tudo. E se eu me conformar, é não ligar para nada, e aí padece. Então, é tentar manter, diante de uma guerra que estamos vivendo, serenidade no mínimo serenidade, para nos conectar com Deus. Falar, Senhor, me ilumine, porque eu não estou vendo nada de bom e eu preciso de ver algo de bom. Estamos passando por um chacoalhão que é para melhora. Enquanto muitos estão falando, está chacoalhando e vai piorar. Não vai piorar. Estamos caminhando para o melhor. A gente não consegue entender reconstrução ainda. Nós somos limitados. A gente acha que a cura não precisa de ter doença. Mas a cura vem depois da doença. Milagres acontecem na tragédia. Uma vez um mestre me disse isso. E é difícil de compreender isso. Mas milagres acontecem na tragédia. Se a tragédia não estiver ali, não vai ter milagre, velho. Então tem que ter fé, tem que ter esperança. Segura, porque não está difícil só para você. Isso é difícil para todos nós. A espiritualidade está em guerra, com o trabalho triplicado e vendo os seus instrumentos se fechando, se apagando, por não acreditar nele mesmo. Então a gente tem que entender que tudo está sendo visto. Que antes do meu filho ser meu filho, ele é filho de um Criador. Que cabe a mim fazer o meu máximo. E é isso que a gente tem que pensar. O nosso 50% é responsabilidade nossa agora, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, pronto. O que vai acontecer amanhã não cabe a gente. Somos limitados. Enquanto seres limitados, imperfeitos, cabe a mim fazer o que tem para hoje. O que tem para hoje? Eu posso produzir o que hoje? Eu tenho trabalho, então trabalho. Agradeço a Deus. Eu tenho uma família, obrigado, Senhor. Eu tenho saúde, obrigado, Senhor. Eu tenho que me prevenir. O que cabe a mim?
Qual é a minha responsabilidade, qual é o meu dever do dia de hoje. O que eu posso fazer hoje de bom para mim? E o que eu posso ver de bom hoje na vida para mim? É de acordo com o que eu busco. Buscar e achareis. É assim. E vamos caminhando, família. Para um terreiro de mais de 90% feminino, graças a Deus. Tem muita mulher no nosso terreiro. Ser desperfeitos, eu vou falar assim que nem eu falo para minhas filhas. Quando elas estão bravas e tá sofrendo. Eu falo assim, vida de diva é cansativa, né, família? Vida de diva é cansativa. Segurem aí, mulheres. Vocês são a fortaleza da nossa terra. Se iluminem, se elevem, melhorem, porque a capacidade de melhoramento é muito grande na mão da nossa família. Nossa família tem espíritos maravilhosos, com capacidades maravilhosas, líderes natos, capazes de transformações maravilhosas, que estão levando pedrada, porque a árvore boa leva pedrada mesmo, e não estão entendendo por que estão levando pedrada. A hora que começarem a entender o porquê, vão se levantar, e muita coisa boa está para acontecer, e é isso que a gente espera, porque somos amparados e auxiliados para essa melhora, e ela chegará. Ela virá mais cedo ou mais tarde, de acordo com o que a gente busca, e não com que acordo que estão dando para a gente. Então vamos elevar nossas vibrações. Nossa família pede por isso. Nossos familiares, Caberu Maru de Aruanda, estão sofrendo com essa pandemia em todos os sentidos. E nós precisamos de instrumentos que estejam dispostos a serem bons para eles, para conseguir elevar a energia da nossa corrente e para ajudar o máximo de gente possível. Primeiro os nossos e depois os que estiverem à nossa volta. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estudo. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.